Eu sou Levi Costa e vou falar o seguinte assunto. Isaías 14. Lúcifer ou rei da Babilônia? Nos textos hebraico e grego da Bíblia, não aparece a palavra Lúcifer, termo este que vem do latim. Ocorre 6 vezes na versão latina da Bíblia, a Vulgata de Jerônimo, isto no final do século III para o início do século IV da era atual, e se refere literalmente à estrela da manhã, ou estrela d'alva. No caso, a junção de duas palavras, que seriam lux e fero, ou lucis e feros, que significa simplesmente que traz luz, que dá claridade, luminoso, ou simplesmente portador da luz. O termo estrela da manhã, que foi traduzido por Lúcifer em latim, é uma antiga referência ao planeta Vênus, que brilha pela manhã enquanto sobe o firmamento, até ser ofuscado pelo sol. O cristianismo católico e o protestante sempre atribuíram o termo estrela da manhã, ou estrela d'alva, a Lúcifer, como sendo Satanás, mas o fizeram por um erro de interpretação do texto bíblico. O versículo 12 do capítulo 14 do livro de Isaías deu origem à palavra Lúcifer quando da tradução da Vulgata, mas no original hebraico de Isaías 14, 12, diz, abre aspas, como caíste dos céus, estrela filha da manhã, foste atirada na terra como vencedora das nações, fecha aspas. Portanto, o termo Lúcifer é do latim e foi usado por Jerônimo quando na sua versão, a Vulgata, gradualmente foi se identificando Satanás, ou diabo, como sendo um anjo caído, ao fazer-se uma releitura daquilo que encontramos nos livros proféticos, especialmente Isaías no capítulo 14 e Ezequiel no capítulo 28, isto como sendo uma referência a Satanás. Mas esse texto não está falando de Satã, pois não há nenhuma referência ao nome Satã nessa passagem. O problema em se fazer essa releitura é que esse relato faz uma referência a fatos históricos reais. Assim, não podemos vincular Isaías 14 a Satanás, como sendo Lúcifer, porque todo o contexto de Isaías, do versículo 3 ao versículo 22, faz referência à queda do rei Nabucodonosor II da Babilônia. Só que o profeta usa de uma linguagem alegórica ou metafórica. Portanto, o capítulo 14 do livro do profeta Isaías é uma referência ao rei da Babilônia quando da sua arrogância e prepotência, o qual exaltava a si mesmo, buscando a glória que culminou então com a sua consequente queda. A questão é que o texto traz uma linguagem metafórica acerca do que ocorreu à Babilônia e ao rei. Por essa razão, existe o erro de interpretação ao aplicá-lo a Lúcifer. A profecia mostra, portanto, que aquele rei, no caso o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, seria derrubado, o que de fato ocorreu, e não um anjo que se rebelou contra Deus, que foi expulso do céu, que outrora era Lúcifer e que a partir de então tornou-se Satanás, o diabo. Se atentarmos para o início do capítulo 14 de Isaías, veremos que se trata do rei da Babilônia e não de Lúcifer, como deixa claro o versículo 4, que diz, abre aspas, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou, fecha aspas. Como vemos, o texto se refere ao rei da Babilônia, um homem, um ser humano real, e não a um ser mítico, como um anjo caído que se chamava Lúcifer. Os versículo 3 e versículo 4 de Isaías 14 dizem assim, abre aspas, e acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Fecha aspas.
Portanto, trata-se de um provérbio ao rei da Babilônia. Quem entoará esse provérbio contra o rei da Babilônia é o povo de Israel, encabeçado pelo profeta Isaías. Assim, Isaías 14 não faz qualquer menção a um anjo bom que tenha ficado mal. O texto em questão não tem absolutamente nada a ver com Satanás, pois se trata de uma mensagem ao rei da Babilônia, que era arrogante e se achava invencível, pois este era um homem e não um deus, embora ele se achasse um deus. Por isso, ele seria destruído e os filhos da Babilônia seriam assolados. A linguagem fala metaforicamente do subir aos céus e tornar-se como o Eterno, assim como o equipara metaforicamente com uma estrela. Mesmo que fosse literal, a passagem não traz qualquer menção a Satanás, como sendo Lúcifer. Nos textos hebraico e grego não aparece a palavra Lúcifer, termo este que vem do latim. Nunca existiu um ser com esse nome. Pelo contrário, assim, não podemos vincular Isaías 14 como sendo Lúcifer, porque todo o contexto de Isaías, do versículo 3 ao versículo 22, faz referência à queda do rei Nabucodonosor II da Babilônia. Portanto, seria forçoso aplicar essa passagem a qualquer outro ser. Por fim, é importante ler os capítulos 13 e 15 de Isaías para perceber que ele está falando do juízo de Babilônia e de outras nações vizinhas a Israel. O mais importante de tudo é que a profecia se cumpriu plenamente, pois a Babilônia foi conquistada pelo rei persa Ciro em 539 a.C. e o rei de Babilônia foi executado juntamente com seus descendentes, como fora profetizado por Isaías. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.